Estimadas irmãs, estimados irmãos, com muita alegria que hoje aqui nós estamos, desde o instante em que fomos convidados a participar deste momento que se comemora o aniversário da casa. Como já foi dito, esse convite se fez já há algum tempo, e a expectativa dependia das circunstâncias que, naturalmente, as condições do aeroporto, da própria empresa, pudesse fazer com que hoje nós aqui estivéssemos para conversar um pouco. É com muita alegria que cumprimento a todos com votos de muita paz. Jericó é uma cidade que, dentre tantas outras, que no Evangelho de Jesus nós vamos encontrar a citação desta cidade. É uma das cidades mais antigas da face da Terra. Ela surgiu no período neolítico, aproximadamente há 7.000 anos antes de Jesus, contando nos dias de hoje há 9.000 anos. É uma cidade próspera, é um oásis que em redor as terras áridas a circunvizinha esta cidade. É um oásis onde existem águas abundantes, constantemente sendo jorradas, águas transparentes. Os leques das suas tamareiras, eles balançam no final da tarde, ao sopro do vento branco, que em contraste com as exuberantes laranjeiras sempre em flor, faz uma paisagem muito agradável. É um local que tem um comércio agrícola, em virtude de ser um oásis, e também uma passagem da maioria das pessoas que saem da Galileia para Jerusalém. É uma cidade onde nós temos dois fatos importantes. Um, conhecido, daquele homem que era o cobrador de impostos, um homem de uma estatura baixa, e que ouvia falar de Jesus, e no dia que ele soube que Jesus iria chegar, ele queria vê-lo, e encontrou um local muito peculiar, uma árvore, uma figueira, aonde ele subiu e ficou numa posição estratégica para quando Jesus passasse ele contemplá-lo. Há um outro fato importante que nós vamos nos utilizar também nesta nossa conversa desta noite. Jericó, quando Jesus passava por lá, a multidão o acompanhava para ver o seu verbo, a sua fala, que trazia uma notícia nova, uma boa nova, bem-aventuranças, e a cidade enchia-se de júbilo com a sua presença, que era acompanhado de uma multidão. Tudo isso porque Jesus, ele era um alvorecer diferente diante do crepúsculo de uma era. Ele era pleno de saúde, e a ele chegavam os doentes, os coxos, os cegos, e ele curava. É importante lembrar que Jesus não curou a todos. Os evangelhos registram a cura daqueles que, naturalmente, na sua visão espiritual, estavam prontos para este desiderato de serem curados. Outros, no entanto, ele não o curou, em função justamente da necessidade que cada um de nós temos, e ele sabia perfeitamente quem deveria ser curado ou não. Jesus se fazia juventude, pleno de esperança, diante das pessoas desiludidas, que não tinham um futuro promissor.
E ele, naquele momento, era esta juventude, trazendo a esperança aos corações desalentados. Ele também irradiava luz nas trevas da ignorância, nas trevas que obnublavam a mente, o coração, o sentimento daquelas pessoas que cultivavam, carpiam estas condições. Por isto, a multidão, quando ele chegava a Jericó, o acompanhava. E Jericó, cheia de entusiasmo, recebia Jesus. Mas havia em Jericó um mendigo que era muito conhecido. Era um homem que vivia à beira da estrada, pedindo esmolas, vivendo da boa vontade, daquela caridade daqueles que ali passavam. E ele carpia na sua intimidade uma desilusão muito grande, porque ele era filho de Timeu. E como filho de Timeu, o seu nome era Bar, que quer dizer filho, Timeu. Bartimeu, um cego muito conhecido ali em Jericó. E que nós vamos encontrar na literatura espírita informações de que Zaqueu e também Bartimeu tinham uma certa relação. No momento em que o homem rico, Zaqueu, e aquele homem que era conhecido mendigo, o coração generoso de Zaqueu o auxiliava muitas vezes. E este homem, desiludido, as esperanças para ele já não mais existiam, porque ele vivia ali naquele local sem esperança de nada. O tempo passava e ele, na realidade, estava diante de momentos reflexivos, aonde aquela esperança que ele ouvia falar de Jesus, que trazia esperança, ele já não a tinha. Até aquele dia, um dia em que ele já tinha ouvido falar de Jesus, das suas curas, e ele sente que aproximava-se a multidão, e na multidão estava Jesus. Aquele momento faz com que nas suas fibras mais íntimas tremule o seu corpo, e ele imagina que aquele instante seria talvez a sua última oportunidade. Aguarda o som da multidão que foi se aproximando cada vez mais, ele nervoso, aflito, e quando ele sentiu que a multidão estava próximo, e Jesus também, ele então enche o peito e grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E a multidão, ao ouvi-lo, desprezava-o, mandava ele calar. Olhe só, o egoísmo, ele se faz de forma coletiva e de forma individual. Naquele momento, a multidão tinha Jesus consigo e queria ficar com Jesus. Aquele homem que estava solicitando uma ajuda, gritando por Jesus, a multidão o desprezava, porque, no sentido coletivo, estava expresso o egocentrismo coletivo. E ele, então, diante mesmo daquelas pessoas que diziam para ele se calar, ele levanta a voz, fala mais alto: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Quando Jesus ouve aquela solicitação sincera, fala para a multidão: traga-o aqui. Mudou o cenário. A partir de então, aquele egocentrismo da multidão voltou-se para Bartimeu, e as pessoas se dirigiram a Bartimeu, e lá disseram: levanta, Bartimeu. Ele te chama. E Bartimeu treme,
levanta, sendo ajudado por aqueles que naquele momento o chamavam. E chegando próximo a Jesus, ele, na sua didática divina, que sabia da necessidade de todos aqueles que deveriam ser curados. Mas ele não o fazia de imediato, sempre perguntava, para sentir da voz, do íntimo, do desejo sincero daqueles que faziam a solicitação. Que queres que eu faça? E Bartimeu, diante da interrogação, diz, Rabone, que eu veja. E Jesus simplesmente fala, vai, a tua fé te curou. A partir desse instante, Bartimeu começa então, como se escamas na sua vista começassem a ser derretidas, ele começa a observar os primeiros raios de sol, a beleza verdejante de Jericó, o brilho dos raios de sol nas plantas, nas flores. E a partir daí, ele observa o que não tinha visto até então, o sorriso da multidão, das pessoas. E ele alegre, então, começa, vejo, a falar, a gritar no meio da multidão. E quando ele volta para poder agradecer a Jesus, ele já não mais ali está. O mestre, dificilmente ou quase nunca, ficava à espera de agradecimento dos seus evangelhos de feito. Registra os evangelhos que daqueles homens que se dirigiam a ele à distância por serem leprosos e que também gritava por Jesus para que o curassem, e ele apenas de longe diz, voltem e falem aos doutores da lei. E eles regressam e durante a caminhada observam que os seus corpos começam então a perder aquela paisagem de quem olhava de um corpo ferido, cheio de chagas. Ao contrário, rejuvenescia a pele. E eles foram. Entretanto, somente um voltou. Ele voltou porque ele era um samaritano. E os samaritanos, eles eram inimigos dos fariseus. Aqueles que lá foram falar aos doutores da lei, ele, como não podia ir, voltou para agradecer. E é assim que nós vamos observar neste fato que estamos colocando para uma referência a cegueira de Bartimeu. Uma cegueira física, que podemos fazer uma comparação com outro tipo de cegueira. A cegueira moral, a cegueira espiritual. E a humanidade, ela vê, mas não enxerga. A maioria de nós vemos, mas não enxergamos. Continuamos ainda cegos, cegos das verdades que libertam, cegos ainda com as vistas obnubladas para os ensinamentos de há 2000 anos que Jesus trouxe a todos nós e que teve a sua pureza conservada à custa de holocausto ao longo dos 3 primeiros séculos da nossa era. A partir daí a história registra o que houve, os interesses políticos pagãos perdendo essa pureza do Evangelho. Hoje, nós estamos aqui honrados com ele de volta, porque Jesus, naquele momento da última ceia, prometeu aos seus discípulos, apóstolos futuros, de que mandaria um outro Consolador, que ficaria eternamente conosco. E quando surge a doutrina espírita, como um sol a raiar uma madrugada, de um materialismo que estava no seu ápice, e que até dispensava a existência de Deus, porque tudo era explicado pela matéria, a matéria explicava tudo. Os conceitos que a ciência dos homens trazia não precisava de Deus. E surge uma novel doutrina, trazendo à humanidade, na sua primeira informação,
deste código de ética, podemos dizer, um arcabouço metafísico, que é o Livro dos Espíritos. Na sua primeira pergunta, já falando de Deus, não Deus antropomórfico, acostumado, porque nós, como criaturas, somos criados à imagem, à semelhança dele, mas por ausência, por ser uma abstração, os homens criaram Deus à imagem e à semelhança da criatura, fazendo uma engenharia reversa para representá-lo. E a doutrina espírita vem nos mostrar um Deus sem a necessidade de ser a imagem do homem. No momento que nos fala que a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e a criatura, quando o codificador pergunta aos imortais o que é o espírito, eles respondem que é o princípio inteligente do universo. Pela primeira vez, ao debruçar sobre esta obra, quando observamos estas duas questões, o nosso coração se apaziguou. Porque diante das concepções, dos conceitos que naturalmente são condicionados a todos nós, a imagem de Deus é aquela do desenho de Michelangelo, aquela pintura muito linda, onde tem um homem de suas feições, já numa fase mais idosa, apontando o dedo para o faça-se a luz, a imagem de um outro homem. Mas a doutrina espírita vem nos revelar que não há necessidade desta imagem, porque a inteligência suprema do universo, a causa primária, é o Criador. E a criatura é o princípio inteligente. Vejo o Criador e a criatura sem necessidade de imagem. Uma revelação nova para a humanidade, que precisa ver, mas enxergar. A humanidade vê, mas não enxerga. E aí está esta inteligência suprema, trazendo a todos nós, a todo momento, a sua presença, porque a natureza é a expressão do seu pensamento, é a expressão do pensamento do Criador, e nós fazemos parte da natureza, somos também a expressão do seu pensamento, e nós, mesmo espíritas, vemos e às vezes não enxergamos. Vou trazer-lhes um exemplo muito comum. Talvez esta casa tenha o trabalho, seja da sopa, de dar o alimento, e os trabalhadores da casa laboram com os utensílios para o alimento. Nos nossos lares também fazemos isto. A cozinha, nós vamos ao mercado, compramos os utensílios para realizar os alimentos da nossa casa. E o que é que nós fazemos? Por exemplo, pegamos uma cebola e fazemos um corte na cebola. Normalmente nós choramos, porque ela exala aquilo que nós percebemos que chega através daquela exalação aos nossos olhos. E assim vamos fazendo. Pegamos o tomate, fazemos a mesma coisa. O pimentão, o cheiro verde, e estas coisas que nos chegam para o nosso alimento, cheias de nutrientes. Nós estamos vendo. Será que estamos enxergando? Quem de nós já pegou, naquele instante, uma cebola, com aquela casca que, naturalmente, às vezes vai se desfazendo? A gente desfaz, corta nas pontas e, às vezes, fazemos uma cisão no meio da cebola. Quem já observou a constituição da cebola? As suas camadas, que talvez, no momento, na reflexão de uma luz, possa nos trazer os desenhos mais belos, talvez mais belos do que os vitrões que nós conhecemos, seja nas igrejas, onde estão. Uma beleza, uma arquitetura, que além disso traz nutrientes. Exala até aquele perfume que nos faz chorar quando chega até nós, aos olhos.
o tomate, aquela cor, que quando nós cortamos, nós observamos uma estrutura com sementes, uma boniteza, o pimentão, as demais frutas. Será que nós estamos enxergando? Porque vemos, cortamos de forma natural, fazemos o alimento. Mas quando nós enxergamos, nós vamos verificar que tudo aquilo que chega para nós só pode ter sido feito por amor. Porque ali, além dessa engenharia nutricional, que dá em cada um desses nutrientes aquilo que nós, que fazemos parte desta criação, necessitamos. Quando nós olhamos e cortamos e admiramos e agradecemos ao Pai por aquilo que está chegando até nós, tudo muda. Porque nós vemos e enxergamos a boa parte. Enxergamos de que aquilo foi feito com tanto cuidado, com tanto amor, com tanta engenharia, para chegar até nós e nos alimentar. E muitas das vezes, dependendo do nosso estado psíquico, nós impregnamos aquilo que é tão natural, cheio de energia, de nutrientes, com as nossas energias negativas, ao fazer e a manipular um alimento que tem uma interação mútua da energia de quem está manipulando e da própria energia daquele alimento que vai nos fornecer o nutriente necessário para a nossa sobrevivência. Lembremos de André Luiz, quando na casa de Lísias, naquele momento em que foi convidado à mesa para fazer uma refeição, aquela moça que ali se encontrava e que ele observou que não estava, ele perguntou por que ela não veio, e a mãe de Lísia disse que ela não deveria sentar-se à mesa, porque ainda os seus pensamentos, as suas atitudes iriam impregnar o alimento. Quando nós enxergamos, tudo muda. Demos um exemplo de uma coisa singela, que nós naturalmente manipulamos, vemos, mas não enxergamos. Mas nós podemos fazer outro exemplo. Nosso corpo. Nós o vemos. Às vezes achamos belo ou não, mas quando nós enxergamos, verificamos que os sistemas são tão belos, bem intrincados, para que as células trabalhem todas elas em harmonia, para que nos dê a saúde do corpo físico. Como nós não enxergamos, nós nem ligamos para o corpo. E vamos fazendo as coisas que a gente acha que é melhor, utilizando como um instrumento qualquer, e que só vamos lembrar quando chega a dor. Talvez aqui agora ninguém esteja lembrando da unha do pé, porque ela não está incomodando. Ninguém está lembrando de que o coração está batendo, a não ser agora que eu estou falando. Mas isto é um sistema que milenarmente veio sendo construído com a ação do princípio inteligente. Hoje nós, conscientes de ser de si, com responsabilidade, com inteligência, para poder deliberar, mas passando por todos os reinos, para que pudéssemos chegar como os seres mais perfeitos neste orbe do Pai que coloca-nos como sua humanidade. Jesus, certa feita, o fariseu procurava sempre uma cilada para prender Jesus. E não só prender para matá-lo, buscava sempre alguma coisa para poder ele cair numa cilada.
E certa feita chega para ele e diz assim: mestre, qual o mandamento maior da lei? E ele sabia qual era o mandamento maior da lei, mas perguntou a Jesus, para que Jesus respondesse. E Jesus, naquele momento, responde o que ele sabia: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Isto ele conhecia. Mas Deus ainda é uma abstração. Amar a Deus, mas Deus, a época, ainda hoje, para alguns. Aí Jesus diz: trago um segundo mandamento, que tem o mesmo sentido, o mesmo valor deste mandamento maior: amar ao próximo como a si mesmo. Aí ficou mais claro. Amar ao próximo como a si mesmo tirou da abstração. E o fariseu não tinha o que dizer, ao contrário, ganhou um presente porque ele aprendeu um outro mandamento. E aí eu pergunto: nós amamos a Deus? Não precisa ninguém responder. Para a reflexão. Se eu perguntar aqui, todos irão responder: sim, amamos a Deus. Então vamos fazer uma reflexão. João, no seu evangelho, ele diz assim: aquele que diz amar a Deus e briga com o seu irmão é um mentiroso. Porque você não pode amar a Deus e não amar os seus filhos, as suas criaturas. Mas o ensinamento não é amar o próximo. É esse mesmo ensinamento? É amar o próximo? Sim. Ou é amar o semelhante? Eu estou fazendo essa distinção porque é importante. Porque às vezes a gente vê, mas não enxerga. E o Espiritismo vem nos esclarecer o Evangelho de Jesus, retomando a sua pureza, hoje, de forma clara e direta. O ensinamento é amar ao próximo, não é somente amar o semelhante é próximo. Mas nós até hoje estamos tentando amar o semelhante e ainda não conseguimos. Porque lutamos, brigamos, desafiamos, debatemos, fazemos cisões, não respeitamos uns aos outros. E o ensinamento é amar ao semelhante. Mas ele é amar ao próximo. Amar ao próximo quer dizer tudo que está próximo de nós. O mineral está próximo. O vegetal está próximo. O animal está próximo. O hominal está próximo. E os reinos que transitam entre estes reinos estão próximos de nós. Tanto que tem alguns destes reinos que transitam, que nós olhamos e não sabemos se é mineral ou vegetal, se é vegetal ou animal, porque são transições. Porque a divindade não violenta a consciência. As suas leis são solidárias. E o ensinamento desde Jesus é para que nós tenhamos respeito às criaturas do Pai. João, quando assim escreveu, mais tarde, como Francisco de Assis, este ama a Deus. Porque como Francisco de Assis, ele dizia irmão sol, irmã lua, irmã cobra, irmã barata. Essas coisinhas e estes animais que muitas das vezes nós não somos afeitos, irmão rato. Ele chamava assim e respeitava. Certa feita, em Guto, ele sabia que tinha um lobo. E esse lobo, todo mundo queria matar o lobo. Porque o lobo chegava na cidade e fazia a maior algazarra. As pessoas corriam, as crianças. E ele, certa feita, passando próximo à floresta, observou que o lobo se encontrava próximo.
pediu aos seus amigos que permanecessem, adentrou a floresta. E eles preocupados, porque poderia ser que o lobo o atacasse. Ele vai, se aproxima do lobo, o lobo reage. E como é que o lobo reage? Da sua forma natural. Dentes caninos aparecendo, orelhas em pés, o corpo com os pelos eriçados, os olhos avermelhados, dormindo em posição de ataque. E ele diz assim: irmão lobo, eu sei, meu irmão, que você tem fome e você vai para a cidade para se alimentar. E as pessoas não entendem. E foi conversando com amor, uma energia diferente. O irmão lobo começou a ficar com os olhos brancos, os dentes caninos que apareciam já não aparecia mais, a pele começou a voltar ao normal, o rabinho começou a descer, e ele daqui a pouco estava passando as mãos sobre o irmão lobo. Sai da floresta, um irmão lobo manso, e jamais este irmão lobo o abandonou. É a lei de amor. É quem ama a Deus, ama as criaturas. Ama a todos aqueles. E, naturalmente, a sua energia era uma construção ao longo de outras existências. Porque, como João, na ilha de Patmos, quando ele tinha a oportunidade de passear na ilha, e aqueles soldados que o acompanhavam, no momento em que ele orava, eles ficavam estupefatos, porque ele orava e a natureza se apaziguava. Os pássaros chegavam próximo, o vento ficava brando, as águas ficavam mais calmas, enquanto ele, ligando-se de forma ungida ao Pai, orava. E é assim que nós, muitas das vezes, somos Bartimeu, o Bartimeu cego, que não via a natureza. E nós, não cegueira física, mas a cegueira em outros campos do conhecimento, que vemos, mas não enxergamos. E a casa espírita tem um papel importantíssimo neste aspecto, no aspecto da educação. Porque a casa espírita tem o seu propósito de estudar, divulgar e vivenciar a doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus redivivo, resgatado, ressuscitado. E a educação, como sabemos, não é a educação denominada por nós, como dizemos, Ministério da Educação, meu filho vai para a escola para a educação. Meu filho vai à escola para a instrução. O ministério, ele não educa, ele é da instrução. A educação quer dizer a aquisição de novos hábitos. No dia que estas instituições conduzirem os homens à mudança de novos hábitos, aí sim poderemos dar a denominação de educação. E a casa espírita, ela auxilia aqueles que adentram as suas portas, seja por curiosidade, seja porque tem uma dor qualquer, seja pela ausência de um ente querido que ouvi dizer que o Espiritismo fala na vida, além da vida, que nós não morremos, e chega à casa à busca de uma explicação, de um consolo, de um entendimento. E a casa espírita esclarece. Através do estudo, ela conduz aqueles que ali estão para que possam refletir sobre aqueles estudos, mas, sobretudo, autoeducar-se. Porque a casa espírita ela não educa. Ela dá os meios para a educação. Quem educa somos nós mesmos, que diante desses meios fazemos esta renovação em nós,
adquirindo novos hábitos, porque nós vamos à casa espírita e vislumbra-se um horizonte novo. O Espiritismo, conforme Kardec nos explica, é uma ciência nova, que ao mesmo tempo é uma ciência prática e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, vem nos ensinar, através do laboratório da própria mediunidade, a relação que existe entre os espíritos, encarnados, desencarnados e vice-versa, entre nós, os encarnados, e entre os desencarnados. Como doutrina filosófica vem dizer-nos de que estas relações têm consequências morais. Então, a relação entre os encarnados e desencarnados, entre os encarnados e entre os desencarnados, tem consequências morais. E a doutrina vem fazer o quê? Revelar a nossa natureza, dizer a nossa origem, quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Perguntas milenares, hoje revelada pelo Espiritismo. Diante deste conhecimento, nós, ao aprendê-los, nós temos que fazer a meditação. Porque no Evangelho de Jesus, o Espiritismo, nos dias de hoje, eles precisam ser conhecidos. Porque sem conhecimento, nós não fazemos nada. Precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Quando nós vivenciamos, nós estamos adquirindo novos valores à luz da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho nos convoca. O Espiritismo nos esclarece nesta convocação para que nós possamos, numa existência, realizar os compromissos que nós assumimos antes do nascimento. E antes de nascermos, foi precedido um planejamento espiritual, um planejamento divino, um cuidado, um carinho especial para cada um de nós. Um propósito existencial dedicado a José, a Maria, a Antônio, seja quem for. Cada um de nós temos o nosso propósito, que nós vamos observar hoje de forma clara, quando estudamos as obras, que hoje, pela mediunidade abençoada, em especial do Chico, pelo Espírito André Luiz, quando lemos os missionários da luz, os mensageiros, nós vamos entender este cuidado do planejamento, que tem um caso específico de Sigismundo, que é conhecido de todos nós, o cuidado que os espíritos têm para o planejamento reencarnatório de cada um de nós. Entretanto, existem 3 coisas que são comuns a todos nós: ajudarmos, aprendermos e servirmos. Ajudar, aprender e servir é comum a todos nós. E nós, neste processo, que é da aquisição de novos hábitos, da educação, nós vamos encontrar no lar esse primeiro educandário nosso de espíritos imortais, quando nascemos, o laboratório perfeito para a educação. Porque é ali que nós vamos aprender os novos hábitos, desde pequeninos, com os nossos papais. Papai e a mamãe. A mulher mais bela que todos nós tivemos é a nossa mamãe. É ou não é? O homem mais forte que nós conhecemos é o nosso papai. Até o dia que a gente vai crescer e dizer: olha, a mamãe é bonita, mas não é tanto. O papai era tão forte, mas eu já estou ficando até mais forte do que ele. É um processo educativo, onde no lar é uma educação mútua. Porque sem os filhos,
O comportamento do casal é respeitoso, é amoroso. Com os filhos, continua sendo respeitoso, amoroso, mas entra um outro componente. Nós temos que dizer e fazer. Nós podemos dizer algo e não fazer, estamos deseducando. Meu filho, a mentira tem perna curta. A mamãe sempre dizia isso. Ah, mamãe tem, tome cuidado. De quem é essa borracha que você trouxe do colégio? É sua? Porque eu não lhe dei. Ah, mamãe, não sei o quê. De quem é? Você vai devolver. Presta atenção. Quem pega um palito de fósforo que não é seu é igual a pegar 1 quilo de ouro que não é seu. A única diferença é o palito de fósforo e o quilo de ouro. Mas o ato é o mesmo. Está se apropriando de algo que não é seu. Isto é educação. Mas chega um dia que o papai que disse para o filho que a mentira tem perna curta, ele estava lá no escritório. E aí tocou o telefone. É aquele telefone antigo, da minha época, os mais jovens aqui, que a gente discava, que ficava fixo no lugar, fazia prim, prim, e ficava na sala, porque ele não acompanhava a gente. E aí o filho atende. Quando atende, alô, aí ele ouve alguém, aí diz assim, papai, é fulano de tal. Aí o pai, ocupado ou não, por alguma razão, diz assim, avisa que eu não estou. Depois eu ligo. Aí o filho, olha, o papai saiu, não está, inventou uma mentira, né? Diz. Se falou mentira tem perna curta, atenda, nem que seja aquele cobrador que tem uma dívida e não tem o dinheiro para pagar. Tem um fato deste, de que a pessoa devia. E aquela noite ele não estava dormindo porque ele não tinha dinheiro para pagar. E estava incomodando a esposa, muito preocupada. Falava com ele e disse, olha, mas amanhã eu não tenho como pagar. Eu não sei o que eu vou fazer. Ela aí, como sempre, as mulheres estão mais ligadas, né? Ela levantou, foi lá fazer um chazinho, falou para ele, fica aí, calma, vai tomar um banho, vai deitar que eu vou fazer um chazinho para você melhorar. Foi lá, fez o chá, mas durante o chá ela fez uma ligação. E aí ligou para aquela pessoa que era compadre daquele que estava devendo. Isso já era de madrugada. O outro levou um susto, um telefone de madrugada. Aí, compadre, o que é que está vendo? Ele falou, olha, eu vou lhe pedir uma coisa. Meu esposo está muito preocupado. Ele está lhe devendo. Amanhã ele não tem o dinheiro para lhe pagar. Eu vou lhe pedir um obséquio, um pouco de paciência, estender um pouco o prazo que ele vai pagar. Aí o outro disse assim, não se preocupe, comadre, não tem problema, eu entendo, isso é difícil, a gente entende sem problema nenhum. Ela fez o chá, voltou, e ele lá preocupado, nem tomou banho, estava lá ainda. Aí ela deu o chá e falou, olha, o problema está resolvido. Ele como? Ele começou a pensar, será que ela pediu um empréstimo, alguma coisa? Aí ela explicou, não, eu liguei para o seu credor, expliquei para ele que você não tinha condições de pagar amanhã. Ele entendeu, disse que não tinha problema, etc. E agora o problema é dele, quem não vai dormir é ele. Vá você tomar o seu banho e venha dormir. Então, destas coisas faz parte de uma vida de relação, aonde a educação, a aquisição de novos hábitos se faz no lar. A casa espírita recebe os nossos filhos, orienta-os, levando a ele o conhecimento, a meditação, o cognitivo, para que eles possam trazer aquilo ao sentimento. Mas a vivência cabe a cada um de nós. Agora, para adquirir um novo hábito, eu preciso conhecer.
E para eu conhecer, eu tenho que estudar. Aí o grande papel da casa espírita é este convite que a casa espírita faz a todo seu frequentador, oferecendo o estudo, seja ele um estudo coletivo, em grupo, seja ele hoje com essas possibilidades virtuais, para que a pessoa conheça primeiro. E com o conhecimento ele é capaz de fazer alguma coisa. Mas a ação de fazer cabe a cada um de nós. Não cabe à casa espírita. Então, nós vemos, mas às vezes não enxergamos. Conforme Bartimeu, a cegueira física, vislumbrou a natureza, a beleza, que a partir de então ele passou a contemplar. Mas nós estamos diante de uma doutrina que é bela, é uma doutrina que nos esclarece, nos consola, nos conforta. Para que coisa mais bela saber que esse condicionamento milenar, apesar de Jesus ter demonstrado, e vamos dizer assim, matado a morte, porque ele comprovou que ela não existe, depois nós mesmos criamos um pano imenso, um manto preto sobre a morte, temendo-a, fazendo lutos e uma série de coisas, desviando daquela mensagem que ele trouxe, dizendo para nós que a morte não existe, que é apenas um portal de retorno de onde nós viemos. E a doutrina espírita vem trazer, resgatar, vem nos trazer essa beleza de quem nos antecede, é um até logo. E quem nos antecede passou por aquela forma de retorno, por um portal necessário. Pode ser um acidente, pode ser um problema cardíaco, pode ser uma morte natural que a velhice se apaga. Seja qual for o tipo, está nos desígnios do Pai. Por isto que o Espiritismo vem nos trazer a confiança. Fé é fidelidade, é confiança, confiar nos desígnios do Pai. Quando nós confiamos nos desígnios do Pai, nós começamos a enxergar aquilo que nós vemos. Nós vemos a morte e podemos encará-la de diversas formas. Quando nós enxergamos, nós compreendemos que aquele que estava enclausurado numa gaiola, preso, nos antecedeu porque a porta se abriu para sair. Se nós estivéssemos presos, todos nós aqui agora, numa cela, e de repente abriu a porta da cela e dissesse assim: os dois Antônios vão sair agora. Nós ficaríamos tristes ou alegres? Se ficássemos tristes, é porque queria que o Antônio ficasse com a gente preso. Porque a gente queria sair do lugar do Antônio. Não é assim? Mas se nós enxergamos, os Antônios se libertaram, daqui a pouco serei eu. A porta vai se abrir e alguém vai chamar: Godinho, abre a porta. Quando nós enxergamos a vida como realmente ela é, a doutrina espírita nos diz que quando nós encarnamos, nós entramos aonde? Numa prisão. Primeiro vestimos uma roupa, uma indumentária, que não dá todas as possibilidades que nós, espíritos imortais, temos sem emergir dessa dimensão. Vem esquecimento, vem uma série de coisas, para que a convivência entre nós seja fraterna, para que adquirir novos hábitos, sairmos com uma cesta melhor do que quando nós chegamos. É um ponto de vista. E todo ponto de vista é vista de um ponto. E a vista de um ponto do Espiritismo, de Jesus, é do Espírito imortal. Que quando a porta se abre, alguém se liberta. Porque daqui a pouco vai abrir para mim também.
E quando nós compreendemos, nós desenvolvemos duas virtudes importantes que o Evangelho nos convoca a desenvolver. Obediência, porque a razão aceita. Foi porque estava nos desígnios do Pai. É a pessoa que eu mais amava na vida. E ela me antecedeu de uma forma muito drástica. Vou chorar, que é natural. É uma teloga, é um choro de compreensão. Mas vou continuar orando para que tenha uma adaptação à nova vida, seja amparado ou amparada, de uma forma rápida, tranquila, porque está voltando à verdadeira vida. Então, a minha razão aceita e eu compreendo. Isso se chama obediência. Obediente à lei do Pai, que fez com que aquele fato acontecesse. Quando a razão aceita, o coração aceite. Aí vem a outra virtude, resignação. Obediência e resignação são duas virtudes que nos faz educados. Faz com que nós abrandemos os costumes. Porque nós, quando nascemos, trazemos as nossas propriedades. O corpo é o primeiro instrumento que o Pai dá. Tudo que acontece na existência é para que nós possamos desenvolver as nossas propriedades. Porque tudo é empréstimo. É o amor do Pai. Aquele amor que eu falei da cebola, dos ingredientes, que coloca na nossa vida as circunstâncias para que nós desenvolvamos, pela lei do progresso, as nossas propriedades. Mas alguém pode perguntar, que propriedades são essas? Quando nós nascemos, nós trazemos ela. O Pai oferece tudo que é necessário para que novos hábitos sejam adquiridos. Quando o hábito é adquirido, quer dizer mudança. Quando há mudança, está se aplicando uma lei divina, uma lei natural, chamada lei de destruição. E os Espíritos vieram dizer que não é a destruição conforme nós sabemos. Porque imaginamos, destruir, acabou. Isto aqui vai destruir, acabou, não existe mais nada. Um cientista inspirado, ele disse assim, na natureza, Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A lei de destruição, os Espíritos vieram dizer que não é esta imagem que nós temos de aniquilar e acabar. A lei de destruição é transformação, regeneração, é mudança. Porque na natureza nada se perde, tudo que o Pai faz tem uma finalidade. Então, estas mudanças vêm para que nós possamos crescer nas nossas propriedades. Nós chegamos com um legado. Conhecimento é propriedade nossa. Aonde nós estivermos como espírito imortal, o conhecimento que nós já detemos estará conosco. A outra é o nosso próprio atributo, inteligência. Onde estivermos, está conosco a inteligência. Porque nós somos o princípio inteligente do universo, é um atributo nosso como espírito imortal. E a terceira são os valores morais. Os valores morais que precisam ser trabalhados em nós, transformados. Por isto que a lei de destruição era solidária da lei do progresso. Porque quando nós realizamos mudança para melhor, estamos progredindo. E a mudança ela é suportada pela lei de destruição, que nos conduz à aquisição desses novos hábitos. Então, nascemos com conhecimento, inteligência, valores morais. Quando chegamos no portal da vida que nos conduz a outra vida, a morte,
nós vamos levar conosco, porque o primeiro empréstimo, que era o corpo, ele cuidadosamente é colocado, o respeito, no local que lhe é próprio por aqueles que ficam. Mas nós levamos conosco a inteligência, o conhecimento, e se ao longo da existência nós nos educamos, é sinal de que abrandamos os nossos costumes, porque as virtudes que estavam latentes começam a germinar na nossa intimidade e a florescer na massa, e aí vão lembrar de nós: ah, era um homem de bem, era uma mulher de bem, era uma pessoa tão boa. Ou ao contrário, podemos fazer qualquer adjetivação àqueles que não se comportam como homem ou mulher de bem. Então, a educação que a doutrina espírita vem nos trazer é justamente isso. É a lei do progresso. E a lei do progresso, ela se dá de forma rápida ou de forma lenta. E o progresso, ele acontece no habitat e no habitante. O habitat, ele progride com o desenvolvimento dos elementos que compõem o habitat. A Terra de hoje, comparada com aquela Jericó de 2000 anos, é diferente. A atmosfera que respiramos hoje é diferente. As placas tectônicas que acomodam a superfície da Terra hoje é diferente de tempos atrás. Nas épocas telúricas era uma revolução, 2000 graus aqui, ainda não existia vida. E com o passar do tempo as coisas foram se transformando. Então há um progresso do habitat. E este habitat está caminhando para a regeneração. E o habitante? Ele tem que desenvolver o conhecimento, que é a sua propriedade, a inteligência, que é a sua propriedade, e abrandar os costumes. Porque a terra regenerada, ela será herdada. Por quê? Bem-aventurados os mansos e os brancos, porque estes herdarão a terra. Se nós queremos este futuro tão promissor, que a terra está caminhando, nós temos que aproveitar estes dias, estes momentos, para enxergar, ver e enxergar, para que abrandemos os nossos costumes, desenvolvendo os valores morais, para herdarmos esta terra futura, conforme Jesus, ao aparecer em Jericó, ele trazia naquela multidão esta esperança de uma madrugada diferente. E nós estamos vivendo este momento de uma madrugada diferente. Os albores da madrugada da regeneração. Ele continua ainda a espraiar luz. Ele é a luz do mundo. Ele ainda disse: brilhe a tua luz, para que nós possamos brilhar a nossa luz. Ele continua pleno de saúde, aguardando de nós ainda estropiados, porque ele fez um convite a todos nós: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E depois veio dizer: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo, que sou manso de coração, e achareis repouso para as vossas almas. O meu jugo, ele é suave, o meu fardo, ele é leve. E Jesus já nos deu o caminho, o roteiro, para que nós possamos abrandar os costumes para a mansuetude, a afabilidade, a doçura, que nada mais é do que a prática da caridade, para herdarmos esta terra tão promissora deste futuro que nos aguarda. Mas até lá, devemos estar preparados para todas estas mudanças, revoluções que se fazem na face da terra, pela bondade do Pai,
para nos alertar a respeito de nós enxergarmos aquilo que muitas das vezes vemos, mas não enxergamos. Para encerrar, lembro-me da pandemia. A pandemia é diferente das demais. Esta pandemia última, ela tinha e teve um objetivo. As outras, inúmeras que a Terra já teve início, meio e fim. Esta pandemia, ela teve dois objetivos: seleção de ideias e seleção de espíritos. As ideias antes da pandemia, se quisermos colocá-las agora, nem sempre darão certo. E nós temos os exemplos. Casas espíritas, repleta de trabalhadores antes da pandemia. Após a pandemia, quantos voltaram? Se eram frequentadores, tudo bem, frequenta a casa, mas o trabalhador tem responsabilidade, compromisso com a casa espírita. E ele precisa dar o seu contributo, porque somos todos voluntários, até o momento que nós, diante da casa espírita, assumimos o compromisso. Quando assumimos o compromisso, deixamos de ser voluntários, somos compromissados. E a casa conta conosco para aquela tarefa que nós nos compromissamos. Então, é um fenômeno que surgiu por comodismo. Nós ouvimos na música aqui. Vocês lembram da música? Quem trabalha com Jesus escolhe tarefa? Escolhe. Quem trabalha com Jesus prepara-se para o sacrifício que lá atrás os primeiros cristãos deram a vida. Nós não vamos dar a vida como eles, mas a todo instante estamos deliberando e a todo instante as nossas deliberações nos questionam. A que Senhor você está servindo quando você fez a escolha? A pandemia nos trouxe muitos ensinamentos. Nós vimos, mas não enxergamos. Vou citar uma delas. Qual o caminho que a humanidade estava andando antes da pandemia? A família. A família estava dando mais valor à rua do que ao lar. Estávamos terceirizando a educação dos nossos filhos a terceiros ou a instituições. Com a justificativa louvável de uma melhor condição de vida, entregávamos os nossos filhos a estas instituições de manhã cedo ou a outras pessoas para cuidarem, voltávamos no final da tarde, recebíamos os filhos, um beijinho para lá, um para cá, já estavam morrendo de sono, cansadinho, iam dormir, no outro dia de manhã acordava cedo e tal, fazia a mesma coisa. E as coisas importantes que a creche observava, os pais não. A primeira queda, porque tentou levantar-se. O primeiro papá, o primeiro mamã, os primeiros balbuciar de falar. Ouvir a informação dos terceiros. Porque na pandemia, as crianças adoraram. Papai e a mamãe em casa ensinavam o dever. O papai e a mamãe em casa contavam história para dormir. O papai e a mamãe em casa acordavam, estavam ali, porque antes não estavam. São ensinamentos. Ensinamentos que nós devemos aprender. Será que estes ensinamentos foram por acaso? Máscara. A máscara para que nós ficássemos isentos da virose. Mas a máscara trouxe muito ensinamento. Primeiro, nós éramos obrigados a olhar nos olhos. Porque hoje, eu olho a face de alguém, eu vejo tudo. Eu não fixo em muita coisa. Se eu não ouço bem, eu talvez fixe nos lábios, mas no olhar geral, para entender o que está falando, porque é minha deficiência auditiva. Mas com a máscara, eu era obrigado a olhar nos olhos. Olho no olho. Mas tem outro ensinamento da máscara. Você precisa falar menos e ouvir mais. Terminou a pandemia, nós queríamos fazer
uma festa que a gente faz durante o ano, quer fazer 3 para compensar. Assim foi com o carnaval e assim por diante. Com todo respeito, nenhuma crítica às escolhas que se fazem. São ensinamentos que o Pai coloca para que nós despertemos, para enxergarmos. E continuamos cegos como Bartimeu, sem enxergar a boa parte das coisas, conforme Jesus falou para Marta, quando Maria, na janela debruçada, ficou ouvindo Jesus falar para os seus apóstolos, seus discípulos. E Marta, ocupada com a casa para arrumar, porque Jesus chegou um instante que observou Maria e falou: Jesus, pede a Maria para que ela venha me ajudar. Jesus olha para Marta e diz: ó, Marta, Maria estava à tua parte. Porque ele não estava ali para que a casa fosse arrumada. Ele passava, porque era a casa de amigos, a casa de Lázaro, era um momento de repouso que ele tinha lá em Betânia. E naquele momento, Maria estava mais ocupada com os valores morais, com as coisas não perecíveis, do que Marta, que estava apenas vendo sem enxergar. Maria viu e enxergou. Por isso ela escolheu ficar ouvindo a boa nova de Jesus. Assim, queridas irmãs e queridos irmãos, nestes 80 anos desta casa, que vem ao longo destas décadas, trazendo essa mensagem bela, este código de ética divino de Jesus, através do estudo, porque não podemos estar diante de uma ciência nova sem estudá-la. Ninguém é cientista sem estudo. Porque às vezes chegamos na casa espírita, ouvimos uma palestra, ficamos e nos acomodamos só de ouvir palestra, mas não estudamos. E quando nós não estudamos, nós perdemos muitas coisas, porque deixamos de enxergar muitas coisas que nós vemos. E quando estudamos, vai saindo, abrindo os olhos, e como Bartimeu, os primeiros raios, vai aparecendo a beleza da natureza desta doutrina que nos traz belezas múltiplas, mas que precisa que nós debrucemos sobre o seu conteúdo belo, este código de ética divino que nos convoca à educação, a nos transformarmos em espíritos melhores para podermos conviver nestes dias de transição de forma consciente e responsável para fazer as reformas íntimas que se fazem necessárias para que nós possamos manter a harmonia do conjunto. Que Jesus nos abençoe, dando-nos muita paz. Muito obrigado.